Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez a gente está aqui falando sobre gestão na atenção primária à saúde, né? E o papel da enfermagem, ou especificamente o papel do enfermeiro. E nós vamos estar falando de tecnologias fundamentais, tecnologias em saúde, assegurada pela Constituição, pelas normas operacionais, em especial as NOAs, começando assim detalhar no ano, a ser detalhada no ano de 2001, 2002, depois um pouco mais organizadas lá no ano de 2006 com o Pacto, né, pela Vida, e recentemente não, a coisa em 2005 por uma portaria e 2011 por uma lei que incorporava ou que mudava a 12.401, que mudava, alterava a lei do SUS no que tange às tecnologias em saúde. E a gente vai estar falando de um importante instrumento, uma tecnologia fundamental para o funcionamento dos serviços de saúde dentro do Sistema Único, e que tem um valor imensurável no nosso SUS, que são os protocolos, tá? Eles são instrumentos de fundamental importância, tá? Para o enfrentamento de diversas situações de saúde e de problemas dela, tá? Na assistência a essa saúde, na gestão da assistência ou na gestão dos serviços dessa assistência. Normalmente são orientados por diretrizes de natureza técnica, organizacional e política, tá? E tem uma fundamentação, ou tem sua fundamentação, baseada em estudos e evidências científicas recentes, comprovadas, né, de forma por entidades respeitadas, valorizadas, que dão um padrão de excelência na utilização, tá? Em relação aos protocolos, a grande maioria são baseados nessas evidências científicas e eles acabam acontecendo, ou eles acabam sendo atualizados periodicamente conforme novas evidências acerca de novas tecnologias são publicadas, tá? Para Mel. Enfim, então, em função disso, a gente tem, dentro da própria Constituição brasileira, tá, a necessidade de desenvolvimento e incorporação dessas tecnologias que elas venham a atender os princípios doutrinatários do SUS, tá, garantindo aí o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, tá? Elas devem ser constantemente estarem sendo normatizadas, atualizadas, consensualizadas, ou seja, pactuadas, né? De forma que toda a população brasileira tem acesso e que todos os profissionais, gestores e técnicos de saúde consigam desenvolvê-las, tá? Só lembrando que as NOAs, né, as Normas Operacionais de Assistência à Saúde, em 2001 e em 2012, já trouxeram aí algumas definições de base de ordem prática para atenção básica, onde estabeleceram lá o controle da tuberculose, a erradicação da hanseníase, o empoderamento da atenção básica, né? E aí a gente tem uma concentração enorme em estudar, em estabelecer padrões de atenção à saúde da população e ao manejo técnico ou ao manejo clínico do comprometimento dessa saúde, tá? E aí, então, por meio da Portaria Ministerial 816 de 2005, o Ministério da Saúde constitui um Comitê Gestor Nacional de Protocolos em Saúde. E esse comitê,
ele passa a ter que se organizar e ter que tivesse sido considerado, né, a superação do elevado grau de dependência do país na incorporação de equipamentos e insumos médicos, com essa questão da garantia de saúde para todos, sem distinção, necessidade de definir critérios para avaliação, aprovação e incorporação dessas tecnologias no âmbito do sistema, para não ser uma coisa unilateral, tá? Há necessidade, sem dúvida, de organizar diretrizes, protocolos, né, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para utilização dessas tecnologias incorporadas ao longo do desenvolvimento do sistema único, de forma padronizada e organizada para todo o país, tá? A necessidade de organizar, racionalizar gastos, ou seja, tornando eficaz, eficiente esses manejos, esses tratamentos, essas atenções à saúde, tá? E a necessidade de se estabelecer os processos permanentes de incorporação de tecnologia a partir de uso e teste e comprovação de que aquela que estava sendo utilizada anteriormente precisa ser melhorada, precisa ser atualizada. E aí, só para vocês se instituírem, se localizarem no tempo, em 2006 nós tivemos o pacto, tá? Que aí o Pacto pela Saúde, nós tivemos o Pacto pela Saúde, tivemos no pacto, na dimensão do Pacto pela Vida, as 6 linhas, né, ou subdimensões de atenção ao idoso, a saúde da mulher e da criança, as principais doenças endêmicas, o empoderamento da atenção básica, a promoção de saúde. A gente teve aí a necessidade de cada vez mais instituir essas tecnologias, tá? E aí, então, trazendo dentro desse escopo instruções de como trabalhar frente a essas diretrizes. Bem, e aí, nesse sentido, os protocolos, eles precisam seguir as diretrizes traçadas pelos gestores do Sistema Único, pelos representantes hierarquizados das 3 esferas de gestão, do Ministério, do Estado e dos municípios, tá? Deve ter ações estratégicas para o seu planejamento, tá? Para sua implementação e para avaliação das ações afins a essas tecnologias, quanto à padronização, obviamente, dos processos de trabalho e das ações desse trabalho, tá? Esses protocolos devem apresentar limites, tá? Apesar de se alicerçarem em tecnologias científicas, tecnológicas, né? Ou seja, referências tecnológicas e científicas, mas não deve ser utilizado para além das dimensões factíveis a nível local, regional, de cada um dos espaços territoriais do nosso país, tá? Então, com isso, gente, essas inovações tecnológicas, considerando algumas dessas premissas, aliás, considerando essas premissas, a gente tem aí uma necessidade, tá? Que vocês sejam capazes de compreender a importância do emprego dos protocolos. Vocês, quando tiverem lá na ponta, né, seja da atenção primária, secundária ou terciária, vocês vão estar trabalhando o tempo todo pautados em protocolos de serviços de saúde, protocolos técnicos ou protocolos administrativos, tá? Para organizar os processos de trabalho e os modelos de atenção à saúde, tá? Para saber os limites e possibilidades das utilizações desses protocolos, para utilizar esses protocolos no seu dia a dia, para identificar as diferenças e semelhanças entre linhas guias e os protocolos, tá? Sejam eles clínicos ou de organização dos serviços, e com vistas a utilizar as diretrizes de elaboração de um determinado protocolo
passos e fontes necessárias que a gente fala em um outro vídeo que a gente compôs, tá? Então, é importante a gente saber o emprego desses protocolos, né, na organização dos serviços de saúde. É importante saber como se organizar esses protocolos, tá? E para isso, então, a gente tem aí como linhas ou sublinhas do emprego desses protocolos. É fundamental que quando vocês se ingressarem, ou mesmo enquanto estudantes ou técnicos de enfermagem, é importante saber meu município, meu serviço, minha instituição, ele utiliza protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, planos terapêuticos. Como é que está o conceito de cuidado e de utilização desses protocolos nos serviços? Quais são as linhas de cuidado que existem, que são linhas de cuidado, e quais são elas que existem nos locais que eu trabalho, nos locais que eu moro, que as pessoas que eu conheço são assistidas, né? E quais são esses protocolos que existem? Estão validados? Quando foi a última vez que ele foi validado, reavaliado? Quais são esses indicadores que avaliaram esses protocolos? Tá? E aí, a gente tem algumas questões importantes a serem trabalhadas quando você cria ou quando você pratica um protocolo, das competências dos profissionais que estão envolvidos nesses protocolos. Então, fundamental importância é a submissão desses protocolos não só às instâncias de gestão municipal, né, regional, estadual e até mesmo nacional, mas como também daqueles que gerenciam o trabalho, tá? Os vínculos trabalhistas, aqueles que gerenciam a ética do trabalho e aqueles que gerenciam a ciência do trabalho profissional de uma determinada profissão. Então, do que eu estou falando? Além desses protocolos terem aprovação das pessoas que trabalham com ele, né? Das pessoas que recebem ele, das pessoas que vão gerenciar ele, das pessoas que controlam e fiscalizam ele, né? São o controle social, são os secretários, os superintendentes, a CIB, a CIT, né? E, óbvio, e aquelas instituições que são a ABEM, que é a Associação Brasileira, né? De enfermagem, que dita as normas da ciência, da formação da enfermagem, do conselho, tá? Dos conselhos regionais que ditam a ética da profissão, né? A ética, a legalidade do ato profissional do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, e dos sindicatos trabalhistas que também determinam os limites legais que envolvem o vínculo trabalhista com aquela determinada profissão, tá? Mais do que nunca, os riscos e limites do emprego desses protocolos precisam sempre estar sendo avaliados, descritos e esclarecidos, e as consequências da utilização dos mesmos, tá? Bem, gente, e aí, o que são protocolos, né? O que realmente significa a construção de um protocolo clínico, né? Será que o município que eu trabalho, será que o serviço, a instituição que eu trabalho, será que a linha ou a área de atenção que eu trabalho sabe utilizar os protocolos? Utiliza de forma adequada? Então, vamos ver se onde eu trabalho, onde eu moro, onde eu utilizo ou presto serviço para assistência, né, para saúde pública, pautado no sistema único, eu tenho a utilização adequada dos protocolos, tá?
é consenso que a grande maioria dos municípios se organizam, debatem protocolos a todos os momentos. Não só nos quesitos da ciência, dos quesitos trabalhistas, mas nos quesitos da ética e da legalidade, da organização, do passo a passo que a atenção básica exige, por uma atuação, inclusive, multiprofissional, multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, tá? Bem, é interessante também que esses protocolos tenham, independente de ter os limites municipais, que eles tenham as características da região de saúde, da micro-região de saúde, as características territoriais, né? É importante também que aquela aula que aquela lição do que é um mapa inteligente de saúde, como organizar o território, né, de atenção à saúde, que eles sejam considerados na hora que eu estou escrevendo um protocolo, na hora que eu estou debatendo um protocolo, tá? E aí, gente, a gente tem como um grande desafio para todos os gestores de saúde municipais, tanto quanto para os representantes, né, da CIB, né, do Comitê Intergestores Bipartite ou Tripartite, que são representados pelos secretários de saúde de uma determinada região, né, de saúde e mais do Estado e representante nacional, né? Se os protocolos estão realmente sendo atendidos e a contento daquela determinada região e as suas especificidades, tá? Bem, nessa entonação ou nesse sentido, eu acho que eu já coloquei, né? A Constituição prevê, né? Traçou que o SUS deve atender de forma integral, com atividades, com prioridade para as atividades preventivas, tá? Sem prejuízo dos serviços assistenciais, tá? E aí é uma coisa até quase que óbvia, né? Que assegurar que a qualidade da atenção deve ser mensurada pela melhor integração desses serviços, ou seja, a rede de organização desses serviços e a aplicação dos recursos que são disponíveis. Então, a todos os momentos, é visto que tudo se trabalha com planos e metas de saúde e planos e metas de orçamento e financiamento, né? Para que se possa obter os melhores índices possíveis de saúde daquela população local, daqueles usuários do Sistema Único, tá? Ao mais baixo custo de recursos e com os mais baixos riscos e efeitos adversos dessa assistência aos indivíduos, tá? E então, as diretrizes ou os protocolos, né, elas são literalmente uma tecnologia de gestão da clínica, né, ou gestão clínica dos eventos relacionados à saúde e à manutenção dela, tá? Ou seja, são recomendações preparadas de forma bem sistematizada, com base nas evidências científicas, com um grande propósito, ou talvez o simples propósito de influenciar as decisões profissionais, tá? No que tange à saúde e no que tange à gestão dessa saúde, tá? Com vistas aí à atenção apropriada em circunstâncias clínicas diversas e necessárias. Agora, o que é o cuidado à saúde? O que é cuidado em saúde, tá? O termo cuidado origina-se, né, do latim cura, que significa cura, né? E diz respeito a uma atitude de cuidado. Qualquer ato que você faça, exerça para cuidar de si ou de outrem, tá? Para um autor muito importante, tá? Que fala muito sobre cuidado, Leonardo Boff,
Desde 99, ele fala que cuidado, até vou ler o trecho, cuidado deve ser compreendido como uma parte fundamental do modo de ser das pessoas. Numa situação em que alguém sai de si para sentar-se no outro com carinho. Para o autor, cuidar das coisas implica ter intimidade, senti-las dentro, acolhê-las, respeitá-las, dar-lhes sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com, auscultar-lhe o ritmo e afinar-se com ele. Muito bonito, adoro Leonardo Boff, tá? Então, tem também tem uma teoria, né, a teoria de Heidegger, que entende o cuidado como ocupação e preocupação para o fora de si, com sentido, primeiro, na preservação de um outro, tá? Caracterizado pela ação de cuidar, tá? Então, cuidar é tarefa de todos. Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar dos patrimônios, cuidar da terra, da água, né, do ambiente, enfim. Bem, e aí ainda na produção, falando um pouco de cuidados e a produção de ações sobre cuidado no dia a dia de serviços, em especial de saúde, significa um conjunto de relações entre profissionais e usuários, cujo objetivo é incluir, tá? Que traz aí uma troca entre essas pessoas, promovendo o respeito e a preocupação, tá? De que tudo fique bem. Bom, e aí se a gente for trabalhar cuidado com os autores, com os pesquisadores, os teorias de enfermagem, o que é cuidado de enfermagem? Qual é o papel da enfermagem nesse cuidado básico ou na área básica, né? Com vistas a atender também a média e a alta complexidade, mas dentro de um território, direcionado a um determinado grupo de pessoas fixadas ali naquele espaço geográfico, né? E aí, então, dentro dessa linha de pensamento do que é cuidado, é fundamental que se tenha assim, um olhar específico, um olhar bastante rigoroso sobre um atendimento integral que precisa seguir, ou que alguns autores, né, como, por exemplo, Pinheiro e Matos, lá em 2004, eles falam que as ações de cuidado em saúde, eles possibilitam um avanço, tá, da investigação que envolve estudos sobre micropolíticas do trabalho vivo em ato de saúde e na transição tecnológica de campo. É um negócio esquisito, mas isso tem a ver com ciências políticas que também tem a ver com as ciências da saúde, obviamente. E aí, então, definitivamente, essas ciências ou esses estudos políticos e sociais entendem que as relações entre saúde, pessoas, processos precisam estar estritamente ou estreitamente coligadas, tá? E aí esses processos relacionais entre mundo tecnológico e as necessidades individuais, coletivos, né, de pessoas, seres humanos, elas perpassam aí para que a gente possa ter, enquanto gestores, olhares e razões instrumentais e comunicativas, tá? E aí, então, eles trazem que é através de um projeto terapêutico de atenção integral que a gente tem a garantia desses serviços consigam atender às necessidades dessa pessoa, desse indivíduo no seu contexto macropolítico e micropolítico, tá? Então, essa organização do cuidado implica na grande capacidade de um gestor de entender as pessoas como seres únicos e entender as pessoas como seres coletivos, dentro de um determinado espaço, dentro de uma determinada sociedade. Bom, fundamental que esse gestor tenha capacidade de entender o quanto é importante ele dispor de recursos
necessários para alimentar essas ações desse projeto terapêutico, de ter assegurado os fluxos assistenciais centrados, concentrados, focalizados único e exclusivamente no usuário, tá? Na coletividade usuária, tá? Com facilitação de referências e contrarreferências, entendendo aí no processo de rede e de construção, né, da regionalização em saúde ou da assistência dela, né? Importante aí vincular com que lá atrás a gente aprendeu em NOAS sobre o que é um módulo assistencial, um município polo, quem é que tem gestão plena, quem tem gestão da atenção básica ampliada, porque isso não adianta você sonhar o impossível. Só vai acontecer projetos terapêuticos, né, planos terapêuticos, protocolos, se você tiver insumos, se você tiver orçamento, tá? Instrumentos que orientam e que garantam referência segura dos diversos níveis ou dos vários níveis de atenção, tá? Os fluxos precisam ser regulados, então, definitivamente, os protocolos de regulação em saúde precisam estar claros, porque aonde eu vou assistir uma pessoa que precisa de uma atenção de média complexidade, onde o seu território não disponibiliza, né? Como que eu vou assegurar que ele seja atendido dentro de um determinado horário, dentro de um determinado prazo, por um determinado profissional afim àquela demanda dele? Decididamente assegurar que essa equipe da atenção básica seja o carro-chefe dessa organização e desse funcionamento, e vamos dizer assim, dessa adesão a esse plano terapêutico ou projeto terapêutico singular, que vai estar atendendo todas as demandas ali daquele usuário, num modus operandi afim àquele usuário como um indivíduo, né, como um ser político dotado de necessidades específicas e coletivas. Bom, então tivemos aí, antes de chegar lá no protocolo, o entendimento do que é cuidado, que é muito complexo. Até hoje, muita gente estuda o que é cuidado, o que é cuidado em enfermagem, o que é cuidado em saúde coletiva, o que é cuidado multiprofissional, transprofissional, multidisciplinar. Então, cuidado é uma coisa igual saúde. O que é saúde, né? Então, a gente tem que ter muita cautela na hora de falar alguns termos, porque eles ainda estão em franco. Aliás, eu acredito que como o mundo não para de girar, tudo está em franco desenvolvimento, tá? Já a atenção à saúde, a gente usa muito esse termo, atenção à saúde, tá? E Paim, que é uma referência muito importante nessa área, em 2004 ela traz o seguinte: atenção à saúde insere-se no campo da disciplina da política, tá? Surge como resposta social aos problemas e necessidades que são responsabilidade do Estado e que o Sistema Único veio ao encontro disso, tá? Então, todas as necessidades de um soma-se com a necessidade do outro e passa a ser as necessidades individuais e coletivas que são de responsabilidade do Estado, tá? Então, a atenção à saúde para Paim pode sofrer influências a partir aí do perfil epidemiológico dessa população, fundamentalmente das condições e dos estilos de vida, tá? E aí lembrando, né, o modo de vida, dos condicionantes, determinantes, e se expressa em necessidades, tais como sofrimento, doenças, agravos, riscos e ideais de saúde. Para o Ministério da Saúde, em 2009, a atenção à saúde é tudo que envolve o cuidado, tá? Com a saúde do ser humano, e inclui ações e serviços de promoção, prevenção, reabilitação e tratamento das doenças, tá? E nessa organização das ações do SUS, o cuidado com a saúde está ordenado nos níveis de atenção,
primário, secundário e terciário, tá? Então, entendendo os níveis primários, atenção básica, atenção secundária, tá? Para a área de diagnose, procedimentos, terapias, e atenção terciária, quando a gente tem aí uma maior complexidade sendo envolvida na assistência, tá? Essa estruturação visa uma melhor programação das ações e serviços do Sistema Único de Saúde. Então, são nomenclaturas fundamentais que o profissional de enfermagem conheça, tá? Cuidado em saúde, atenção em saúde e os níveis de atenção, tá? Entendendo como atenção de saúde, os níveis de atenção básica, secundária e terciária, tá? E aí, o mais importante é que a gente, é muito comum que se fala, eu sou profissional da atenção terciária, então eu sou mais importante do que você da atenção básica. Não, não é bem assim. Aliás, não existe essa distinção. Existe o quê? Existe especial importância para todos os profissionais e todos os níveis e necessidades de atenção à saúde, quer seja a básica, a secundária e a terciária, tá? Assistência. O que é o conceito de assistência, tá? De uma forma geral, assistência aparece muito relacionado às ações de natureza clínica, tá? E segundo Aurélio, assistência é o ato de assistir, tá? Significa proteção, amparo, arrimo, socorro médico, intervenção de pessoas legalmente autorizadas em certos atos daqueles que têm relativa capacidade civil para lhes suprir uma determinada deficiência. Já assistir significa estar presente, comparecer, ver, testemunhar, notar, observar, auxiliar, ajudar, socorrer, favorecer, acompanhar doentes, para prestar-lhes conforto moral e material. Então, para o SUS, assistência em saúde é iluminado, né, pela concepção ampliada de saúde e engloba os conceitos expressos de cuidado e de atenção à saúde, tá? Então, assistência é o conjunto de ações relacionadas a cuidar e a ter atenção à saúde. Então, NOAS, ou seja, as normas operacionais de assistência à saúde em 2002, teve como objetivo a garantia do acesso, né, atendendo o princípio da universalidade de toda a população residente em espaços diversos territoriais, a um conjunto de ações e serviços correspondente ao nível necessário de assistência à saúde, a um desses 3 níveis que a gente colocou, de atenção básica, secundária e terciária, tá? Bem, então, já sabedores dos conceitos de cuidado, de atenção à saúde e de assistir em saúde, a gente tem aí a necessidade, né, de cruzar esses conceitos, né, lá na nossa construção dessa tecnologia, que é o protocolo de cuidado à saúde, de manejo clínico, de ação ou atuação administrativa, para que a gente possa fazer um SUS cada vez mais implementado, tá? Ou seja, praticando ou sendo praticado de forma eficaz, eficiente e efetiva. Um outro conceito fundamental é que para a organização, por efeitos de organização, os gestores em saúde do Sistema Único trouxeram à baila a necessidade de organizar esses protocolos por linhas de cuidado ou por diretrizes de cuidado, tá? Bom, e isso acaba vindo ao encontro das especificidades de cada uma das formações profissionais, né? Então, tem muito a ver com ter uma organização sequencial de acordo com as demandas que aquela linha ou aquela diretriz vai demandar no que tange
tanto as tecnologias duras, duras e leves, tá? Bem, e aí essa linha de cuidado, de acordo com o Ministério da Saúde, ela tem um significado de arranjo organizacional dos serviços de saúde em rede, tá? Centradas no usuário, visando a integralidade da assistência e das ações. Requer profissionais que trabalhem de forma integrada, vinculada, capazes, habilitados e em perceber o usuário não como um doente, mas como uma pessoa que traz em sua demanda as representações de suas histórias e suas marcas sociais, as suas formas de viver. Então, aí você começa a perceber que você não vai poder nunca atender uma pessoa e falar: ah, aquele lá do pé diabético, ah, aquele lá do leito 2, ah, aquele lá que é da tomografia, ah, aquele pós-operatório de câncer de ovário, e por aí vai, tá? Bem, então, tendo essa questão bem organizada, bem entendida, a gente pode partir para entender essas linhas guias, né, para poder organizar ou auxiliar as linhas de cuidado ou a organização das mesmas, tá? Então, essas linhas guias são instrumentos que abrigam, tá, os conteúdos sobre determinada área de conhecimento e determinada prática no campo da saúde, tá? Tem o objetivo de determinar, normalizar, padronizar ou regular ações e procedimentos, tá bom? Essas linhas guias constituem a base da organização sistêmica, tá? E aí, gente, é comum quando você para organizar esses protocolos, ou atenção em rede, ou atenção, vamos dizer assim, sequencial, integral, que sejam pensados de forma... É necessário que seja pensado de forma muito equânime, no sentido de que a determinada área do cuidado ou linha do cuidado vai trabalhar focado na recuperação ou focado na prevenção. Então, dentro desse escopo, ou dentro dessa premissa, quem está trabalhando lá na frente, lá na ponta, né? Quem está na gerência, quem está na linha de frente da assistência, vai ter que entender a todos os momentos que, além de assistir, você também tem que educar em saúde, tá? Bem, então a linha guia dentro de uma determinada, ou seja, em relação a uma determinada condição ou doença, ela busca normalizar e integrar o processo de organização da saúde dentro dos 3 níveis de necessidade, cobrindo, então, todas as ações aí da prevenção primária, secundária e terciária. E até aquelas referentes, tá? A reabilitação. Caracteriza-se também por organizar o caminhar das pessoas de acordo com essas necessidades dentro de uma determinada rede de atenção que não necessariamente atende a um limite territorial, tá? Não necessariamente atende um limite territorial administrativo, que eu quis dizer, tá? Ele atende ao limite territorial processual, aquele que organiza o processo de saúde para aqueles indivíduos ou usuários que vão estar sendo contemplados por um determinado plano organizacional de saúde de uma região ou uma micro-região, tá? As linhas guias embasam o processo de estruturação do conhecimento e das ações, do conhecimento das pessoas que vão participar desse processo de trabalho e das ações no campo de saber, tá? Sempre integrando os níveis de prevenção e da atenção. Então, o tempo todo é trabalhando prevenção e atenção e recuperação, tá? Então, com isso, mais uma vez,
se assegura que a utilização de protocolos, eles venham em encontro aí só de lucros, para que, por exemplo, numa mesma região de saúde, a unidade A atue diferentemente da unidade B. O importante é que dentro das políticas públicas de saúde, do Sistema Único de Saúde, o usuário ele entenda que há uma responsabilidade de garantir igualdade, garantir equidade e afastar as iniquidades, porque cada um age da forma que bem entende. Não tem um eu quero, ou eu sei mais, ou eu sei menos. Vai acabar até tendo o eu sei mais ou eu sei menos se eu não estudar os protocolos vigentes, tá? Bem, então, baseado nisso, né, a gente tem, então, que protocolos, segundo o Ministério da Saúde, tudo isso para a gente poder dizer que, segundo o Ministério da Saúde, os protocolos são recomendações desenvolvidas sistematicamente para auxiliar o manejo de um determinado problema de saúde, numa determinada circunstância clínica específica, preferencialmente baseados na melhor formação ou informação científica. São orientações concisas sobre testes diagnósticos, tratamentos que podem ser usados pelo médico e outros profissionais no seu dia a dia e no seu cotidiano de trabalho em saúde. Esses protocolos são importantes ferramentas para atualização na área da saúde e utilizados para reduzir a variação inapropriada da prática clínica, tá? Cada protocolo clínico deve ser delineado para ser utilizado tanto no nível ambulatorial como no nível hospitalar. Fonte Ministério da Saúde, 2008. E aí, então, só para a gente poder ter um pouco de diferença, entender um pouco a diferença, protocolos clínicos são instrumentos direcionadores da atenção à saúde aos usuários, apresentando características voltadas para a clínica, as ações preventivas, promocionais e educativas. E os protocolos de organização dos serviços são instrumentos a serviço da gestão dos serviços de saúde, abrangendo a organização do trabalho em saúde em uma unidade, em um determinado território. Os fluxos e os seus fluxos ou respectivos fluxos administrativos contidos na proposta de serviços em rede ou em, como a gente diz, com vistas a dar atendimento ou contemplar os princípios doutrinatários do SUS de acesso, de equidade e de integralidade, tá? Facilita, né, a constituição de um sistema de informação fidedigno real, né, estabelecendo interfaces entre as diversas unidades, entre os níveis de atenção, tá? Com a organização de marcação de consultas, de marcação de exame, de referência para leitos, para vagas de CTI, para momentos de cirurgias, né? E com outras instituições sociais. Então, passa-se, eu não sei se fica claro para vocês, que a partir de agora, né, a constituição de protocolos, sejam eles clínicos, sejam eles administrativos, todos eles precisam ter aí uma linha sequencial e uma linha de entendimento de que precisa ter uma seriedade incrível, não pode ser uma coisa individual, normalmente é uma construção coletiva, normalmente precisa pactuação, assim como os planos de saúde, metas, os protocolos precisam de pactuação, precisam de aprovação, precisam de publicação, precisam de socialização, treinamento, tá? Então, todos os relacionados a esses protocolos precisam estar participando. Então, eu volto a dizer, tudo na saúde ou no sistema único perpassa pelo momento de planejamento, pelo momento de apresentação às esferas, né, que são destinadas para análise, debate, negociações e aprovação, né, sob o ponto de vista tanto da saúde quanto financeiro, orçamentário.
para que a gente possa estar tendo um melhor resultado, uma melhor qualidade em saúde da nossa população, baseada nesse modelo predito ou previsto lá na 8ª Conferência de Saúde, de uma saúde justa, equânime, digna para todos os cidadãos brasileiros, independente das suas características sociais ou seus condicionantes ou determinantes sociais, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai estar falando como o Ministério fala para gente organizar e constituir protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, tá bom? Forte abraço, pessoal. Aproveite.